acessar lá e ouvir a Roseli falando, principalmente Salmo 45, que é um salmo tão poético que a gente leu ontem, né? E foi muito, muito especial. Obrigada, Roseli. Obrigada mesmo. Então, bom dia, meninas, mais uma vez, para quem conseguiu entrar. E mesmo nesse dia tão difícil para a gente, né, que é um dia assim de chuva, nós estamos aqui para adorar o Senhor mais uma vez e para dizer que Ele é aquele que nos ajuda no romper da manhã, com todas as dificuldades, mesmo que a gente passe aí dias difíceis, sempre há uma esperança, né? Há um romper da manhã em que o Senhor nos ajuda. E hoje é um dia desses, né? Mesmo com as nossas dificuldades, que a gente acha que são muito mínimas, são tão pequenas, a gente não pode ficar reclamando diante de Deus, né? Lançando aí um lamento, né, diante de Deus. Ai, eu tenho que acordar, ai, é tão frio, ai, é de manhã. Não, não é nesse sentido assim, mas é no sentido de que Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. E Ele está olhando mesmo esse dia difícil. Ele está olhando o teu esforço, de você se levantar pela manhã, de ter que ir trabalhar. E Deus é um Deus de recompensas, é um Deus de abençoador. Né? E a nossa esperança é essa, que Ele te abençoe mesmo nesse dia difícil, que Ele te dê forças para vencer, né, esse dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Amém. Pai, obrigada por esse dia. Nós louvamos ao Senhor mais uma vez. Nós queremos sempre, Senhor, acordar e manifestar ao Senhor a nossa gratidão, Senhor, pelos dias que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos, Senhor, que passamos por dificuldades, Senhor, por momentos em que vêm aflições sobre nós, mas o Senhor está no nosso dia, o Senhor está no nosso momento, na nossa vida, Senhor. O Senhor passeia entre nós, o Senhor se manifesta entre nós e muito mais, Senhor. O Senhor habita em nós. Por isso nós temos motivos para te louvar, Senhor. Ainda que circunstâncias, Senhor, sejam contrárias, sejam difíceis, mas nós temos motivos para te louvar e nós queremos fazê-lo nesse dia, entregar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso amor, Senhor. Ó Deus, o nosso louvor do nosso coração. E queremos pedir ao Senhor que fale conosco nessa manhã, Senhor, através desse salmo, Senhor, guia o nosso coração. Deus, na tua presença, Pai, para que nós possamos entender, Senhor, e, ó Deus, subir em níveis mais altos na tua presença, Senhor, em adoração, Senhor, fortificando a nossa fé. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada uma mulher que já está aqui, cada uma que vai acessar esse vídeo mais tarde, Deus, que a tua bênção seja sobre cada uma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá no Salmo 46 hoje. Salmo 46 hoje são 11 versículos e é um salmo muito conhecido também, meninas. Como a gente está passando aqui por vários salmos em que a gente ouve tantas palavras e às vezes a gente descobre, olha, eu não sabia que estava nesse salmo, não sabia que estava dentro disso, né? Vamos ler? Amém. Amém. A Roseli quer ler, Roseli? Pode ler. Vocês sabem, se alguém quiser ler Pode também. ler, a gente não quer ficar só com você lendo, tá? Para você ficar, quem desejar ler, mas é que você lê de uma forma muito especial. Pode ler, sim. Pode ler, mas se alguém quiser também, né? Fica à vontade. Vamos lá. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro. Esse é o título, tá, gente? Vou voltar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes tremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Venha contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém, amém. Esse salmo fala sobre isso, sobre Deus ser o nosso socorro. E ele já começa falando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Fala que Deus está bem presente na hora da angústia, que Deus não nos deixa sozinhos, né? E esse salmo provavelmente foi escrito na época de Ezequias, do rei Ezequias, quando Senaqueribe quis invadir Israel, né, invadir Jerusalém, e naquele episódio em que Senaqueribe ora ao Senhor, né, e o Senhor fala que ia colocar, que Ezequiel ora ao Senhor, né, e o Senhor fala que vai colocar um anzol no nariz de Senaqueribe e levá-lo de volta para a terra, né, e provavelmente foi escrito nessa fase aí, na fase de luta, fase de medo, né, deles estarem sendo atacados ali e o inimigo rondando, né, e provavelmente foi quando foi escrito esse salmo aí dos filhos de Corá, dos levitas, né, daqueles que viviam ali, né, no templo, na adoração ao Senhor, né, servindo ali ao Senhor com sacrifícios, e ele escreve esse salmo, né, ele fala assim: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se lancem ao mar. Nada mais para a gente mais real, né, do que a gente viveu aqui. Oi, Fabrícia, bom dia. Que a gente viveu aqui agora com a Venezuela, né, com os montes tremendo, com a terra tremendo, né, com esse terremoto. É exatamente isso aqui. Imagine essa realidade, né? O salmista descreve isso aqui, ainda que isso aconteça, né? Eu vou confiar no Senhor. Então, assim, é um salmo de demonstrar uma fé inabalável no Senhor, né? É isso que ele está dizendo aqui. E será que a gente tem essa fé inabalável, né? Todos os dias a gente está aqui lendo os salmos, falando, e no dia da adversidade, no dia mau, a nossa fé precisa estar firmada nesse Deus, que é o nosso refúgio, que ele comenta aqui, né? Ele já começa falando, né? Se a nossa fé estiver baseada só naquilo que Deus nos dá, né? Só aquilo que ele faz nas circunstâncias, nossa fé não está colocada no Senhor, naquilo que ele é. Né? Aqui o salmista coloca a sua fé, ele deposita a sua fé no refúgio que o Deus é, na fortaleza que o Senhor é aquele que vem ajudar no romper da manhã. Então ele assim, ele não nega essa realidade de que se vive circunstâncias difíceis, de que a gente vive situações embaraçosas, né? Mas ele fala que o Senhor vem ajudar no romper da manhã. Então ele não nega que muitas vezes a gente passe aí por uma noite, às vezes, de dores, às vezes uma noite no hospital, uma noite difícil em que a gente vive uma preocupação, mas o que ele fala, o Senhor está presente, o Senhor vai ajudar no romper da manhã, né? E ele fala uma coisa muito linda, ele fala assim que Deus está no meio da cidade, por isso ela não será abalada. Venham as tempestades ao redor, venham situações difíceis, que a gente não está, né, a gente está vulnerável, a gente não está isento, né, de passar por essas coisas, mas ele diz que o Senhor está no meio da cidade, por isso ela não será abalada. Então, será que a gente vai sempre ser livre das situações difíceis? Não, é porque o Senhor está no centro da nossa vida. E ainda que essas situações venham, nós não seremos abalados da nossa fé, da nossa confiança, né? Da nossa salvação, né? O Senhor está no dia mau, está no dia bom. O Senhor está conosco, né? E aí ele fala assim, Deus ajudará ao romper da manhã, né? E ele fala assim, há um rio cujas correntes, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santuário onde habita o Altíssimo.
mesmo no dia da adversidade, há um rio que vai alegrar essa cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E quem é o santuário das moradas do Altíssimo? Senão eu e você. Somos eu e você. Nós somos o santuário das moradas de Deus. O santuário das moradas de Deus não são os templos, né? Não são aí os grandes oráculos, os lugares especiais que os homens têm construído para adorar a Deus. Não é nem foi o templo de Salomão na época, não é Jerusalém, né? O santuário das moradas de Deus, o lugar onde Deus se manifesta, são as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Senhor, né? Nós somos feitos templo, morada de Deus, né? E aí fala aqui no versículo 4, que é um rio que alegra essa cidade. Mesmo que essa cidade esteja passando por adversidade, há um rio que vai alegrar ela. E qual é esse rio? É o Espírito Santo de Deus, que flui dentro de nós, né? Lá em João, né? Jesus falou para os seus discípulos, né? Que rios de água viva fluiriam do seu interior, né? Rios que saltam dentro de nós. Essa é a habitação do Espírito Santo, é essa correnteza, esse rio forte, esse rio poderoso do Espírito Santo passa por nós, né? Esse versículo 4 é muito claro em falar isso, né? Vai alegrar essa cidade, mesmo que essa cidade esteja passando por dificuldades, por dias ruins. Esse rio vai alegrar a vida do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo é que vai alegrar a nossa cidade, a nossa vida nesse dia mau, né? Nesse dia difícil. E aí fala isso, Deus não vai abalar. Eu queria comentar com vocês aqui o versículo 10, que fala assim, aquietai-vos, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes a gente, num momento de angústia, a gente se agita muito, a gente grita, né? A gente, lógico que a gente não vai ficar inerte, não vai ficar parado, né? Mas, assim, às vezes a gente fica agitado demais e a gente fica ansioso demais, a gente fica preocupado demais. Imagina quando a gente está perdendo as forças ou quando a gente está numa situação difícil, a gente também perde a noção, né? Ao nosso redor, a gente fica atordoado e a gente perde a direção, né? Quantas vezes, imagine, gente, isso não acontece aqui no Brasil, graças a Deus, mas imagine um terremoto, como aconteceu na Venezuela, um momento de tremor da terra e você vendo tudo, os montes, né, caindo, a cidade rachando, né, pessoas perdendo a vida. Quantas pessoas presenciaram outras perdendo a vida, caindo em abismo, e você vai ficar calma, serena e tranquila? Claro que não, a gente vai se agitar, a gente vai gritar, a gente vai agir rápido, né? Não é que a gente tem que ser o tempo todo, ser aquela pessoa zen, né? Não, a gente vai agir com energia também, a gente vai correr, a gente vai tentar salvar alguém, claro que isso vai acontecer, mas que a gente não perca a nossa paz interior, que a gente não perca, que a gente se aquiete e saiba que é o Senhor quem vai agir, que Ele vai dar livramento, que Ele vai dar direção, que a gente não fique perdido, né, no meio do turbilhão de coisas que a gente está fazendo e a gente se torne ansioso a ponto de não ouvir Deus, a ponto de gritar tanto, de falar tanto, que a gente não ouça a direção de Deus. Imagina no meio de situações difíceis como essa que a gente está falando aí da Venezuela, alguém grita um comando de socorro, olha, vem por aqui, ou se esconda aqui, mas se todos estiverem gritando ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir ouvir, né? E é isso que o Senhor fala, que aquietai de saber que eu sou Deus, ouve a minha voz, ouve a minha direção, mesmo nesse tempo difícil, ouça a minha voz, né? E ele fala assim que o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus que marcha pela vitória, o Deus Todo-Poderoso que marcha sobre a terra, o Deus Todo-Poderoso que destrói o arco das nações, que despedaça, né, todas as armas de guerra. O Senhor está conosco. Essa é a nossa confiança. O Senhor se agrada daqueles que confiam nele.
E nessa manhã esse salmo vem dizer isso para nós, sabe? Deus é o nosso refúgio. Ele fala assim de tantas formas, tantas coisas de Deus. Ele fala assim, ele fala que Deus é refúgio, fortaleza. Então assim, naquele momento em que a gente precisa se esconder, naquele momento que a gente precisa se abrigar, Deus é esse Deus, né? Que é esse refúgio. E Deus é fortaleza. Deus não é um refúgio escorregadio, não é um refúgio onde a gente fica em perigo. Deus é fortaleza, é aquele lugar forte, aquele rochedo onde a gente pode correr para lá e ficar seguro, né? Ali não vai ser abalado. Então ele fala sobre isso. E ele fala assim: socorro bem presente na angústia. Então, mais uma característica de Deus: Deus é aquele que estende a mão, que socorre nesse tempo da angústia, né? E então esse salmo fala de forma muito linda assim coisas a respeito de Deus, demonstrando assim o quanto o salmista conhecia o caráter de Deus e aquilo que ele quer revelar para nós, né? E aí ele fala sobre isso, que ele é esse rio, que ele é esse lugar onde o rio passa, esse santuário que são os nossos corações, que Deus habita ali no meio, né? Ele vem falando sobre isso assim, e ele fala assim que o Deus de Jacó é torre segura, né? Mas uma característica assim, como ele usa vários adjetivos, né, para falar sobre Deus, sobre essa segurança que a gente pode ter em Deus, né? Torre segura, aquele lugar que a gente pode correr e ficar lá no alto, né? Seguro, não sendo abalados, né? E ele fala: venham, vejam as obras que o Senhor está fazendo na terra. Será que a gente pode convidar alguém e falar: olha, venha, veja na minha vida as obras que o Senhor está fazendo. Venha, olha para mim e veja como Deus me transformou. Olha para minha casa, ainda que eu seja simples como qualquer um morador ou habitante dessa terra, vem ver na minha vida que Deus está fazendo grandes coisas. Vem ver na minha vida que Deus ainda opera milagres. Vem ver na minha casa que o Senhor tem salvado, que o Senhor tem transformado. Ainda que aos olhos humanos muita coisa não está acontecendo, mas o Senhor faz obras tremendas na terra. E as maiores obras, as mais tremendas, dentro do nosso coração, lá dentro de nós. Isso é maravilhoso. E ele fala: o Senhor vai ser exaltado na terra, né? Saibam disso, aquietai-vos, fiquem tranquilos, fiquem em paz, né? Coloquem seu coração em tranquilidade, em paz, em segurança, porque o Senhor está sobre as nações, o Senhor será exaltado em toda a terra, e o Senhor será exaltado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado sobre você nesse dia. Amém? Amém, meninas? É isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar algum comentário? Não? Vamos orar, né? Orar então novamente. Quer falar, Fabi? Fique à vontade, meninas. Vamos orar, né? Não, oi, não estava ligado meu microfone. Ah, tá, Fabi. Oi, eu vou falar rapidinho sobre confiança, né? Como você falava, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Eu gostaria de compartilhar, né, com vocês aqui. Eu acho que eu já contei isso anteriormente, mas eu acho que vale a pena, já que o senhor trouxe a memória. Eu lembro que uma vez eu passei uma situação, assim, bem chata no consultório onde eu trabalhava. Eu trabalhava muito, eu me dedicava muito, eu procurava ser uma excelente funcionária e eu já trabalhava um tempo com o meu patrão. E eu identifiquei uma câmera me filmando e escondida, né. E essa câmera estava em direção caixa. Isso me entristeceu muito, queridas. Me magoou ao ponto de eu querer pedir demissão. E eu lembro que naquela noite eu ia para o encontro trabalhar, e lá eu trabalhava escrevendo e inspirada pelo Espírito Santo para eu poder colocar naqueles caderninhos algo específico sobre a vida dessas famílias que estavam fazendo ali, pessoal, né? Ali era da pessoa. E eu peguei o primeiro. Aí fui com meu coração triste com isso, mas com uma mágoa muito grande.
E na hora que eu peguei o primeiro caderninho para eu escrever, não fluía nada, não fluía, não fluía. Daí eu pedi à minha líder, né, que eu pudesse, que nesse encontro tinha uma salinha de oração. Aí, queridos, o que eu imaginei? Ah, vou nessa salinha, alguém vai botar a mão na minha cabeça, o Senhor vai falar comigo que também não se agradou disso, na minha mente, né? Aí fui eu para a salinha de oração, ajoelhei lá e nada. Nada, comecei a orar. Por fim, eu decidi colocar diante do Senhor aquilo que estava angustiando meu coração. Falei, Deus, isso está me entristecendo, eu vi isso, o Senhor sabe da seriedade que eu trabalho. Deus, eu quero te entregar essa angústia, porque eu quero ser instrumento aqui do Senhor. Vem ao meu favor. Na hora, me veio aquele versículo que diz que os olhos do Senhor estão sobre mim. E na hora que veio que os olhos do Senhor estão sobre mim, eu comparei os olhos do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, me olhando. Aí, ou seja, eu lembrei que naquele momento, eu li ali, na hora do meu almoço, naquele lugar eu li a Bíblia. E aí eu falei, meu Deus, o que é mais poderoso para mim? Os olhos do Senhor ou uma câmerazinha me olhando? Aí ali eu consegui ser livre, porque eu me voltei. É como o salmista diz aqui, né? Aí eu lembrei dessa passagem, lembrei desse testemunho, de olhar para o Senhor, saber que Ele é o rio que jorra na nossa vida. E nada mais importa, somente Ele. Amém? Eu quis só dar um breve testemunho que eu acho que Amém. enriquece as nossas vidas. Que seus olhos Amém. estejam fitos no Senhor, né? Às vezes a circunstância realmente nos abala, traz tristeza, mas pede ao Senhor, Jesus, me faça olhar com os teus olhos para essa situação, porque os meus olhos ali estava indignado, achando que eu estava sendo injustiçado, mas quando o Senhor me mostrou com a visão dele, eu vi naquele lugar que eu poderia dar testemunho de Jesus. Talvez você está tendo uma visão de alguma coisa que não, o Senhor nos convida para olhar com os olhos dele. Olha com os olhos do Senhor, pede Jesus, porque isso é uma obra do Espírito Santo. Quem faz é Ele, quem abre a nossa visão é Ele. A Bíblia diz que Ele tira as escamas dos nossos olhos. Pede ao Senhor, Senhor, como eu posso ver? Como o Senhor gostaria que eu visse essa situação? Que Ele traz clareza, Ele traz paz e Ele transforma essa situação para a glória dele. Amém? Amém, amém. E assim, a Bíblia fala que nós estamos rodeados de um grande número de testemunhas, né? Então, assim, se havia uma câmera sobre você, com certeza o seu patrão pode ter visto a sua fidelidade, o teu caráter, a sua integridade ali o tempo todo, né? E esses olhos aí, o mundo olhando para nós, será que a gente não precisa se envergonhar, né? Às vezes a gente se entristece, sim, por ter alguém observando a gente, saber que alguém está tentando sondar, né? Se descobre alguma coisa da nossa vida, mas o nosso coração pode ficar tranquilo quando a gente é puro e honesto diante do Senhor, né? Os olhos do Senhor estão sobre nós e também os olhos do mundo vai ser só uma constatação, né, de que a gente vive com o Senhor e que a gente é íntegro, que a gente é honesto, né? Isso também é importante para nós. Amém, Fabi. Ficou muito esse testemunho, muito bom sempre ouvir alguém contando, né, um testemunho que tem tudo a ver com o que a gente está lendo. Pai, louvamos seja o teu nome mais uma vez, Senhor, que nós te engrandecemos ao Senhor. Te louvamos, Senhor, porque nós podemos pôr a nossa confiança em Ti, Senhor, e saber que é o Senhor que tem os seus olhos sobre nós. Deus, e como tua filha colocou aqui, Senhor, Senhor quer tratar conosco quando vem as adversidades, quando vem as situações difíceis, Pai. Nós sabemos que o Senhor está olhando por nós, está com os teus olhos sobre nós, Senhor, e nós também queremos ter os nossos olhos, ó Deus, clareados, ter, Senhor, uma clareza para agir, Senhor, de acordo com a tua direção, Pai.
Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é esse Deus de refúgio, esse Deus de consolo, esse Deus de fortaleza, como diz aqui no Salmo, Senhor. E em todas as situações, o Senhor vem nos ajudar na manhã, Senhor. Ó Deus, quando rompe a manhã, quando rompe um dia, Senhor, nós podemos perceber que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. Ainda que pareça, Senhor, Deus, que a noite foi escura, que as dificuldades vieram nos apertar, mas o Senhor está no meio da nossa cidade, no meio do nosso coração, Senhor, e o Senhor nos ajuda. Muito obrigada, Senhor. Que nessa manhã as tuas filhas tenham essa clareza, Senhor, de enxergar o dia, de enxergar, Senhor, de ter os teus olhos, de ver as circunstâncias, as situações da mesma ótica do Senhor, de ter a visão do Senhor, Deus, e agir de acordo com a tua orientação, de acordo, Senhor, com aquilo que o Senhor tem colocado entre nós. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e que as minhas irmãs sejam fortalecidas com essa palavra, com esse salmo, Senhor, tão poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Glórias ao nome do Senhor. Bom dia. Bom dia aí, Pri, tá melhor? Tá indo, né? Mas o Senhor vai te ajudar nesse dia, em nome de Jesus. Nós oramos por você, ó. Amém. Bom dia, meninas. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Amém. Amém. Fique com Deus. Amém.